Boa Boa tarde a tarde. todos. Bom, tem gente entrando Boa ainda, mas tarde. como a gente já está no horário e certamente esses Tarde. temas vão suscitar dúvidas e perguntas, a gente já vai começar. Os nossos assuntos hoje estão relacionados a uma análise sintética da Convenção Coletiva de Trabalho, que será feita pela doutora Juliana Duarte. E, posteriormente, nós vamos analisar o não menos problemático assunto das folgas, folgas em domingos, feriados, que também suscita muitas dúvidas no nosso segmento. Então, eu já começo passando a palavra para a doutora Juliana, que vai fazer a sua apresentação. E, Juliana, já te agradeço e a bola está com você. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Fábio, obrigada, Brasil, né? Acho que esse encontro é bem importante para a gente abordar os temas da convenção coletiva, dos acordos, né, e das folgas, como o Fábio falou. Ressaltando que o prazo para as empresas se enquadrarem... Vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? O prazo para as empresas se enquadrarem, né, naqueles pisos diferenciados da convenção, que eu vou falar um pouquinho para vocês, é agora dia 15 de fevereiro. Então, é importante que quem não fez o cadastramento ou não fez o acordo coletivo, para que o faça até dia 15 de fevereiro, caso contrário, a empresa naturalmente vai ficar no piso normal. E aí a gente vai explicar um pouquinho, né, quais são as consequências de permanecer nesse piso normal, ou nessas condições consideradas aí pela convenção coletiva como os pisos normais. Então a gente vai falar hoje sobre a convenção do Sintoresp 2325, que é uma convenção que traz três enquadramentos diferentes para as empresas, né? Existem aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês daqui a pouco. Existem as condições normais, dos pisos normais, as condições diferenciadas e as condições especiais. A convenção coletiva traz como data do cadastramento, né, 15 de fevereiro. Nós recomendamos que seja feito acordo coletivo, porque o acordo coletivo é um instrumento jurídico seguro, né? Conta aí com a participação dos trabalhadores, tem validade de 2 anos, é registrado no Ministério do Trabalho, mesmo porque quando a gente fala dessas condições especiais ou diferenciadas, nós estamos falando de negociação de direitos dos trabalhadores que pressupõe a participação deles. Então, o nosso entendimento é de que o acordo coletivo é um instrumento jurídico seguro, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês e vou falar de forma... Eu acho que muitos de vocês também já devem ter participado de outras lives nossas em que abordamos as condições, as diferenciações desses pisos. E eu também, quem tiver interesse, né, em ter informações sobre os acordos coletivos ou sobre a síntese da convenção, que é um documento que eu vou compartilhar aqui com vocês, deixa o e-mail no chat que a gente vai encaminhar, tá bom? Facilita também um pouco o trabalho de todos. Bom, então vamos lá. Essa é a síntese da convenção coletiva. A convenção do Sintoresp, né, ela se aplica de julho de 23 a junho de 2025, em todas essas cidades, Grande São Paulo, né, principalmente. Olha a Giovana aí. Então, gente, como eu disse, a gente tem a condição dos pisos normais, dos pisos diferenciados e os pisos especiais. E essa denominação, ela segue a convenção inteira. Então, a gente pode falar aqui que existem três categorias, né? Os aumentos foram concedidos, né, de 8% agora em julho do ano passado, 4% em outubro, e a gente tem mais 4% residual em maio de 24. Vejam que existe uma diferença entre os pisos, né? O piso especial, por exemplo, atualmente ele é de R$ 1.550, ao passo que o diferenciado é de 1.800 e o piso normal 2.059. Então dá para notar aí uma diferença bem significativa, ainda que nós estejamos falando só de salário. O que acontece? Nos salários, para a empresa se enquadrar no diferenciado ou no especial, que eu vou dizer depois quais são as condições, ela
ela precisa fazer isso até dia 15 de fevereiro, caso contrário, ela estará sujeita a esse piso aqui de 2.059, tá? O mesmo acontece para o cargo de confiança, né? Hoje o cargo de confiança no piso especial está R$ 3.107, ao passo que no piso diferenciado 3.600 e no piso normal 4.118. E essas diferenciações acontecem por quê? Porque no piso diferenciado ou no piso especial, o empregado ele vai receber alguma outra contrapartida, né? Seja um plano de saúde, que eu vou explicar, ou a gorjeta em folha, que justifica, né, essa negociação aqui, essa diferenciação. Tá? Além dos pisos, né, a convenção coletiva ela traz diferenciações nos outros temas relacionados ao contrato de trabalho. Então, eu vou falar, não se preocupem em copiar ou tirar print, porque quem colocar o e-mail no chat vai receber esse resuminho por e-mail. Então, vejam que a gente tem diferenças, né? O adicional de horas extras no piso normal é 100%, no diferenciado 70%, no especial 50%. Isso também acontece no adicional noturno. No piso diferenciado e no especial, existe a possibilidade, né, de identificação dos cargos de confiança, ou seja, você utiliza o cargo de confiança, né, aquele piso lá do cargo de confiança, e também consegue identificar quem são esses empregados que, né, se atuam como na função de confiança, que estão aí, portanto, isentos daquelas anotações de pontos, de tudo aquilo que a gente já conhece. Quem está no piso diferenciado e no especial está autorizado a praticar jornada 12 por 36, no piso normal não. O banco de horas no piso especial e no diferenciado, ele é de 1 ano, ao passo que no piso normal ele é de 90 dias. Existe autorização para contratar empregados em regime de tempo parcial, pré-assinalar os intervalos e utilizar sistemas alternativos no piso diferenciado e no especial, e no piso normal não. O horista no piso normal, o horista ficou mantido, né, aqui nessas 3 situações, com 140 horas, que é aquele mínimo que a gente tem que garantir aos empregados que são contratados sob regime de horistas. Isso. No especial e no diferenciado existe a possibilidade de desconto de 1%, né, quando a empresa concede a refeição, possibilidade de pagar o vale transporte em dinheiro. No piso normal existe a obrigatoriedade da homologação, ao passo que nos outros não existe. E os valores, né, as cláusulas econômicas, existe também uma diferença aqui de valores entre eles. Também não vale alimentação, não só na manutenção de uniforme, na quebra de caixa, mas também não vale alimentação e vale refeição. Então, nós temos aqui 3 situações: piso normal, piso diferenciado e piso especial, que são essas condições que eu passei para vocês. Agora, se as empresas, né, precisarem ou tiverem no seu cotidiano, né, essas 3 situações aqui que eu vou falar agora, ela vai precisar se enquadrar ainda no regramento específico. Ou seja, se a sua empresa utiliza intervalo dilatado, tá? Ou intervalo reduzido de 30 minutos, ou o contratorista gostaria de ter um mínimo de 100 horas ao invés de 140, e ela também gostaria de parcelar a eventual rescisão contratual dos seus empregados, ela precisaria se enquadrar no regramento específico. Então, gente, agora eu vou falar o que a empresa tem que fazer, que contrapartidas ela deve fornecer ao seu empregado para que ela se enquadre em cada uma dessas 4 situações, né? Então, acho que espero que tenha ficado claro que nós temos aqui 4 situações: normal, diferenciado, especial e o regramento específico. Isso tudo eu estou falando com base na convenção coletiva, tá? Então, no piso normal, você não precisa conceder nenhuma contrapartida ao empregado, ou seja, nenhum outro benefício além dos que já estão na convenção. O piso mais alto e tudo aquilo que a gente já falou agora acima. Juliana, eu quero me enquadrar no piso especial. O que eu tenho que fazer, né? Conceder o plano de saúde integral para os seus empregados, repassar a gorjeta, quem tem gorjeta compulsória, na folha de pagamento, né? Integrando ali, fazendo a retenção de 20% ou 33% e
dividindo, rateando, segundo uma tabela de pontuação com os empregados, incluindo no Lerite, porque aí enquadra, né? Isso vai ter efeitos em férias, 13º, Fundo de Garantia INSS, que é o correto a se fazer, né? Ou a formalização desse benefício da cesta social no sindicato. O piso, isso no sindicato patronal, tá? O piso salarial diferenciado. Ou a empresa tem gorjeta espontânea, né? Que eu acho que talvez falar sobre gorjeta talvez seja oportunidade para um outro encontro, mas ela tem ou a gorjeta espontânea ou o benefício do clube de saúde. Então, nessas situações, ela se enquadra ou no especial ou no diferenciado. Juliana, ela quer aquelas 3 situações que você disse: intervalo dilatado ou reduzido, mínimo de 100 horas para auristas e parcelar as rescisórias. O que ela precisa fazer? Ela precisa somar um benefício para o empregado. Então, se ela sugere para o cliente 12 ou mais por cento de gorjeta, ela já está enquadrada no regramento específico. Agora, se ela não tem 12% de gorjeta, ela vai precisar somar duas contrapartidas. E aí pode ser plano de saúde e gorjeta, plano de saúde e cesta social, gorjeta e cesta social, tá? E aí ela se enquadra aqui naquelas situações que a gente falou do regramento específico. A convenção dá prazo até dia 15 de fevereiro, né? Porque a convenção foi assinada em julho, ela tem vigência a partir de 1º de julho de 23, e ela dá um prazo para as empresas se enquadrarem, fazerem o cadastramento no sindicato patronal ou acordo coletivo até dia 15 de fevereiro. Como eu já disse no início, né? Nós orientamos as empresas a fazerem acordos coletivos, nós já fizemos centenas de acordos coletivos com os sindicatos empregados. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona essa questão do acordo coletivo. Então, o acordo coletivo, ele é um instrumento jurídico extremamente seguro, né? Ele tem fundamentação constitucional, ele tem valor como de uma convenção coletiva, só que ele ele vai criar regras para uma determinada empresa e os seus empregados. Então, esse acordo coletivo, ele pressupõe a aprovação dos empregados. As assembleias a gente está realizando de forma eletrônica, então não é burocrático, é extremamente simples, e ela traz uma segurança jurídica muito grande. Por quê? Porque nós estamos aqui falando de estabelecer regras nesses contratos de trabalho com esses empregados. Então, a legislação trabalhista pressupõe que esses empregados aprovem, e aí, obviamente, esse instrumento jurídico, ele goza de extrema segurança jurídica. Tá? Então, quem estiver interessado, a gente pode também fazer o atendimento pessoal de cada um de vocês, porque a gente sabe que cada empresa tem suas peculiaridades, né? Então, o acordo coletivo, todo o trâmite do acordo coletivo é feito de forma eletrônica, o envio de documentos, a participação dos empregados nas assembleias, a aprovação. Geralmente as assembleias começam em um dia às 10 horas da manhã e elas duram 24 horas. Então os empregados têm 24 horas para votar, né, para manifestarem que se tem interesse, se concordam ou discordam. A gente tem, graças a Deus, índices incríveis de aprovação. Então, se alguém tem receio, né, de nunca fez, né, porque o mais normal seria a convenção coletiva ser autoaplicável, mas ela não é autoaplicável, então a gente precisa aí se socorrer desses remédios do acordo coletivo, por exemplo, para garantir segurança jurídica, o empregado não poder vir no futuro pleitear judicialmente diferença salarial. Se vocês viram aqui, a diferença salarial ela chega a R$ 500 do piso especial para o piso normal. Então, imaginem amanhã uma ação trabalhista, né, onde o empregado, é isso mesmo, R$ 500, onde o empregado vai dizer, olha, a empresa não estava enquadrada, então eu tenho diferença salarial para R$ 2.059, né? Então, e não é só o piso, né? Por exemplo, alguém já viu uma ação trabalhista que não tenha pedido de horas extras? Então, um pedido de horas extras, por exemplo, se você não tiver enquadrado, ele vai estar baseado em 100% adicional, e não em 50% ou 70%.
Então, essas são as razões, né, da nossa preocupação até com o prazo. Hoje já é dia 16, a gente tem um mês aí para realizar esses acordos coletivos. Então, eu fico à disposição de todo mundo. Quem quiser também mande e-mail. No final, eu também vou mandar. Yasmin, compartilha no grupo nosso WhatsApp também. Quem tiver interesse, já chamar no WhatsApp e quiser agendar uma reunião para explicar as peculiaridades da sua empresa. Mas o acordo coletivo ele funciona dessa maneira. O trâmite da documentação é toda eletrônica, a gente recepciona o documento, entende qual é o acordo coletivo, qual a necessidade da empresa, né, qual benefício ela já concede, se ela tem gorjeta mais de 12 ou não. A gente identifica quais são as necessidades da empresa, identifica qual o melhor acordo coletivo para ela, e aí a assembleia é agendada. Quando a assembleia é agendada, os funcionários recebem um link. As empresas também recebem um edital que é afixado na empresa, tem um QR Code, o empregado lê o QR Code, nisso ele tem a possibilidade de votar, de manifestar a sua concordância, e aí está aprovado o acordo coletivo, ele tem vigência de 2 anos, tá? Ele retroage a julho, porque ele tem a vigência certinha da convenção coletiva, e ele vai ter vigência até junho de 2025, tá bom? Então, os interessados nos procurem. Então, agora eu vou falar um pouquinho das opções de acordo coletivo. Como é que agora eu preciso aprender aqui a compartilhamento? Então, as opções de acordo coletivo, tá? Lembrando que o acordo coletivo ele vai atender a necessidade de cada uma das empresas. Então, essas aqui são sugestões de acordos coletivos, tá? Então, para você se enquadrar no piso especial, nós temos a opção da empresa conceder plano de saúde, da empresa conceder ou o plano de saúde ou um prêmio de assiduidade, que é um prêmio de R$ 100. Como é que funciona esse prédio? Olha o David aí. Como é que funciona esse prêmio? É um prêmio de R$ 100. Se o funcionário não faltar, ele recebe R$ 100. Se ele faltar uma vez, ele recebe 50. Se ele faltar mais de uma vez, ele não recebe o prêmio, tá? Então, o prêmio, ele pressupõe aí um comportamento acima da média, né? O prêmio ele não tem reflexos em férias, 13º, INSS, ele é puramente indenizatório e tem muitas empresas aplicando e elas nos contam que tem sido muito positivo, que um dos problemas graves, né, que as empresas enfrentam hoje, por exemplo, é a quantidade de atestados, muitas vezes falsos, né? Eu esses dias peguei uma empresa que o empregado estava contestado, mas aí ele publicou que estava na praia, então acabou sendo descoberto. E quando ele recebe esse prêmio por não faltar, por não chegar atrasado, ele se sente estimulado e essa contrapartida não tem incidência em nenhuma outra verba, ou seja, não reflete em férias, 13º nem INSS, e é um prêmio aí, uma contrapartida para o empregado. Da mesma forma, a gorjeta compulsória, né? Aquela gorjeta que a gente cobra do cliente ostensivamente e que vai parar lá no Olerite para ter reflexos em férias, 13º, Fundo de Garantia INSS, que vai garantir, inclusive, uma aposentadoria, né, correspondente à remuneração que o seu empregado recebe hoje. Ou uma bolsa previdência também no valor aí de R$ 100, tá? No acordo coletivo, nessa sugestão de acordo coletivo, tem essas condições especiais, né? O banco de horas de 1 ano, mínimo de 140 horas para horista, autorização para contratação de regime em tempo parcial, intervalo reduzido de 30 minutos, possibilidade de pré-assinalar o intervalo de almoço, horas extras a 50%, adicional noturno a 20%, vale transporte e combustível em dinheiro, indenização do trintídio só a partir de 2025, como na convenção, não obrigatoriedade da homologação, e os valores diferenciados lá, que a gente falou de uniforme, quebra de caixa e vale alimentação. Agora, a empresa, para se cadastrar uma sugestão de acordo coletivo para o diferenciado, é a gorjeta espontânea, né? R$ 140 optante pelo simples e 260 se ela for lucral e presumido. E as condições são essas aqui, as condições diferenciadas, tá? O que distingue da especial seriam o adicional de horas extras e o adicional noturno. Um ponto positivo também dos acordos coletivos é que
os acordos coletivos, ele tem uma redação extremamente simples. Eu não sei se vocês são dessa época, mas das convenções antigas, né, das convenções anteriores, aonde era um documento jurídico de fácil leitura, tanto para o empregado, quanto para o contador, quanto para a empresa, para todo mundo. É um documento jurídico extremamente simples, simples de fácil leitura, como deve ser, né? Aí aqui também, ó, caso a empresa, também é uma sugestão de acordo coletivo, caso a empresa, né, também queira se utilizar do intervalo dilatado, do parcelamento das verbas rescisórias e 12 por 36, ela tem que somar um benefício. Então, se ela tiver mais do que 12% de gorjeta, tudo bem. Agora, se ela não tiver mais do que 12% de gorjeta, ela vai precisar fornecer dois benefícios. Então, plano de saúde mais o prêmio, a Bolsa Previdência mais o plano de saúde, ou a gorjeta menos do que 10 mais o plano de saúde. Então, a gente teria aí que somar duas situações. Então, essas são sugestões de acordo coletivo. Lembrando também que em algumas situações a gente pode, Juliana, eu já tenho um prêmio aqui diferente, a gente pode fazer um acordo coletivo com esse prêmio? Podemos, né? Eu tenho algumas pessoas até aqui que eu conheço que estão nessa situação e a gente está negociando acordos coletivos diferentes do que eu disse aqui dessa sugestão, mas o acordo coletivo tem essa característica de ser específico, de atender às necessidades da empresa, dos empregados. Cada empresa é diferente, né? Eu falo sempre que às vezes vejo tabela de pontuação de gorjeta e eu fico cada vez mais surpresa, porque cada tabela de pontuação, cada empresa divide de um jeito. Então, o acordo coletivo, ele tem essa qualidade, né? Esse ponto importante dele conseguir atender as necessidades da empresa e os contadores ou as empresas que tem aqui bastante gente presente que já fez acordo coletivo ano passado, né, da vigência 21, 23, e eu acho que podem aí talvez dar seu testemunho de como foi o procedimento, a assembleia, é, e, e é isso. Acho que eu já falei demais. As meninas já colocaram no chat nosso telefone, a Yasmin vai colocar agora também nosso e-mail. Eu permaneço à disposição, lembrando todos vocês que é muito importante que não se perca esse prazo de 15 de fevereiro. Caso contrário, a empresa estará sujeita, inclusive retroativamente a julho, a diferenças salariais, diferenças eventualmente de vale alimentação, de manutenção de uniforme. Então, ainda estamos em tempo aí de fazer tudo isso. Lembrando que nós entendemos, né, que a convenção deve um dia retornar a ser auto-aplicável, mas que, por hora, nós indicamos os acordos coletivos e essas negociações têm sido muito profícuas com o Sintoresp, com relação à negociação desses acordos coletivos, a realização deles. Como eu disse, nós já fizemos centenas de acordos coletivos, desde 2022. 22, né? 2022. Então, semanalmente acontecem assembleias, então nós nos colocamos aí à disposição de vocês para entender a necessidade, marcar a reunião individualmente, não tem problema, para entender as necessidades e indicar a melhor opção de acordo coletivo, porque, como eu disse, gente, nós já estamos vendo ações trabalhistas promovidas por empregados na Justiça do Trabalho pedindo diferença salarial, tá? Então, a gente tem que ficar bem atento para isso, porque se você pegar R$ 500 de diferença salarial dos últimos 6 meses, olha, já é um valor considerado, ainda mais se levarmos em conta reflexo em férias, 13º, fundo de garantia, horas extras, porque aí mudaria a base de cálculo de tudo. Então, acho que já falei demais, né, Fá? Não, foi uma exposição extremamente esclarecedora, completa. Agradeço aí a sua explanação. Lembrando ao pessoal que nos assiste que no final do nosso bate-papo será aberta a possibilidade de fazer perguntas. Então, quem teve dúvidas sobre qualquer ponto da explanação da doutora Juliana ou sobre o que eu vou falar daqui a pouquinho, podem fazer perguntas e mesmo que nosso horário depois, no final, ele não seja suficiente para responder todas as perguntas, elas podem ser encaminhadas
para a Brasel e nós responderemos por e-mail. Nosso segundo tópico aqui no nosso bate-papo hoje diz respeito a um outro assunto de bastante controvertido, né? Que se relaciona ao trabalho em domingos e feriados, o que já era um assunto complicado, porque havia uma dúvida, há ainda uma dúvida generalizada sobre a necessidade ou não de se dar folga aos domingos, né? Pelo menos um domingo por mês, essa é a discussão principal. Esse assunto ainda ah, foi, digamos, encorpado pela decisão do Supremo Tribunal Federal recentemente, que colocou mais um ingrediente na discussão, que é a necessidade ou não de se dar uma folga quinzenal em domingos para mulheres. Então, a gente tem que tratar desse assunto, não adianta a gente simplesmente fingir que ele não existe, né? E vamos tentar analisar sob perspectiva de riscos, basicamente, né? É isso que nos interessa. E a abordagem que a gente vai procurar fazer aqui é a seguinte: como é que isso termina na Justiça do Trabalho? Porque, em última análise, é o que nos interessa, não é? Todos nós temos opinião sobre um monte de assuntos. Os advogados têm opiniões, os sindicatos têm opiniões, os contadores têm opiniões, os empresários têm, mas objetivamente nós precisamos estar muito atentos sobre o que os juízes acham sobre isso, né? Bom, em relação à folga dominical de um domingo, pelo menos um domingo por mês, como o nosso público é basicamente de São Paulo, esse assunto ele está razoavelmente pacificado. Em geral, eu não lembro, muitos anos eu não lembro de nenhuma decisão judicial obrigando alguém a pagar hora extra por um domingo por mês, porque não foi dada folga em um domingo por mês. A Justiça do Trabalho aqui em São Paulo tende a aplicar a súmula 146 do TST, que diz basicamente o seguinte: é devido o pagamento em dobro pelo trabalho em domingos e feriados, vírgula, salvo se concedido um outro dia como folga compensatória. O que nos interessa aqui é exatamente essa ressalva, salvo se concedido um outro dia para folga compensatória. Então, do ponto de vista da folga semanal, que é aquela folga obrigatória de um dia a cada 6 dias de trabalho, né, que é o módulo 6 por 1, a Justiça aqui de São Paulo, ela, mesmo as turmas do tribunal, digamos, com viés mais ativista, elas vêm reconhecendo que se, por exemplo, um bar ou um restaurante concedem a folga semanal às segundas-feiras, está sendo cumprida a norma legal prevista na Constituição Federal e no artigo 67 da CLT, que dizem que a folga deve ser preferentemente aos domingos, mas não obrigatória ou necessariamente aos domingos. Então, não obstante todos nós possamos ter nossa opinião pessoal sobre o assunto, é, quando isso chega na Justiça do Trabalho, é isso que nos interessa, os juízes tendem a não condenar as empresas que deem pelo menos uma folga semanal num dia da semana, desde que respeitado o módulo de 6 dias de trabalho por um de folga. Como no nosso segmento o domingo é um dia de movimento, é um dia de trabalho normal, a folga concedida numa segunda ou numa terça-feira vem sendo aceita como a folga semanal. Ah, mas tem a Lei 10.101 que diz que para os empregados no comércio varejista é obrigatório se conceder uma folga aos domingos. Então, normalmente essa discussão é levada para as ações judiciais e a solução é, novamente, a aplicação genérica da súmula 146. Inclusive, porque do ponto de vista estritamente técnico-jurídico, o segmento de bares e restaurantes, ele não é reputado como comércio varejista. Não obstante você se venda comida ou bebidas no varejo, estrito sensu, do ponto de vista técnico-jurídico, nós estamos numa outra categoria, né? Inclusive, recentemente nós tivemos uma polêmica, né, pessoal? Vamos lembrar que teve agora a portaria do Ministério do Trabalho, que acabou sendo revogada, que vai ser reapresentada, né,
em março agora de 2024, que é a portaria revogada, a portaria 3665, que alterava a portaria 671, que continua vigente. Essa portaria estabeleceu a obrigatoriedade de dar folga aos domingos para uma série de atividades. A portaria 3665 limitou essas atividades, mas no inciso 14 da portaria 671 está previsto, continua previsto, seja na portaria 3665, que o governo retirou diante da péssima repercussão, mas que vai reapresentar, está mantida a possibilidade do segmento de bares e restaurantes funcionar aos domingos, ter autorização genérica de funcionamento aos domingos. Vale dizer, é um dos segmentos que não precisa pedir autorização governamental. Essa autorização existe genericamente, o que apenas reforça a interpretação de que a norma da Lei 10.101 não se aplica ao nosso segmento. Quem tem muitos estabelecimentos que dão uma folga dominical? Tem, muitos. Essa folga necessariamente e dão folgas semanais em outro dia da semana também. Essa folga aos domingos, ela, ela pode ser considerada uma folga por liberalidade, por política de recursos humanos, é uma quinta folga em média no mês, é uma folga suplementar, e ela pode ser mantida, até porque seria muito complicado retirar do ponto de vista da organização e do ânimo dos empregados. É muito difícil você tirar alguma coisa, né, com o qual eles estão acostumados. Então, quem dá essa folga está ainda mais coberto. É claro que nada é 100% garantido. Esse é um dos paradoxos do direito do trabalho. Tem muitos temas, e esse é um deles, em que a justiça do trabalho decide de uma maneira, mas a fiscalização decide de outra maneira, inclusive porque são poderes diferentes, né? A fiscalização do trabalho, ela é um braço do Poder Executivo, no caso do Ministério do Trabalho e do Emprego. E não é incomum que, quando o fiscal do trabalho vá numa empresa, num bar ou num restaurante que não dê uma folga aos domingos, ele lavre um auto de infração. Isso é rigorosamente corriqueiro. Acho que isso tende a acabar, ainda que de uma maneira atabalhoada, em março, quando o governo ressuscitar a portaria 3665, porque aí essas portarias orientam a fiscalização. Os fiscais não respeitam o que o TST acha, os fiscais respeitam o que diz as normas fiscalizatórias emitidas pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, eu imagino que, mantendo o segmento de bares e restaurantes com autorização genérica de funcionamento aos domingos e retirado o comércio varejista, qualquer interpretação que se queira dar vai no sentido de que os restaurantes não são obrigados a dar folga aos domingos, tá? Bom, agora nós temos um problema um pouco mais complicado, porque, como vocês já ouviram dizer, como já é um tema muito discutido, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal firmou maioria e declarou que o artigo 386 da CLT, que muitos julgavam revogado tacitamente pela Constituição Federal de 88, esse artigo está valendo. O que que diz o artigo 386 da CLT? Que esse capítulo primeiro, ele está inserido, esse artigo está inserido no capítulo de proteção ao trabalho da mulher. E ele diz que as empregadas mulheres têm direito a uma folga semanal. Os empregadores têm obrigação de organizar uma escala de folgas de modo a conceder uma folga dominical a cada quinzena para as empregadas mulheres. Ou seja, traduzindo em miúdos, 2 folgas dominicais em domingos todos os meses, uma folga a cada 15 dias. Como é que apareceu essa decisão do Supremo, que surpreendeu muita gente? Porque se imaginava que o artigo 386 não era mais aplicável. Uma grande rede varejista foi ré numa ação coletiva e foi condenada na vara do trabalho a pagar como extra 2 domingos por mês para suas empregadas mulheres.
essa discussão avançou, foi para o Tribunal Regional do Trabalho, depois foi para o Tribunal Superior do Trabalho, que manteve o entendimento de que o artigo 386 estava vigente, que, portanto, a condenação ao pagamento de 2 domingos por mês, como hora extra 100%, era absolutamente legal. No caso, são as lojas Riachuelo. As lojas Riachuelo foram ao Supremo Tribunal Federal para tentar anular a decisão, o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que havia proferido essa condenação. E o STF, para surpresa de ninguém, considerou que o artigo 386 continua válido, mas isso não resolve o assunto da forma como muitos entendem. Ah, temos que dar a folga, 2 folgas por mês. Não, porque a decisão apenas diz o seguinte: o artigo 386 da CLT continua válido, e continua válido desde sempre, desde que ele passou a integrar a CLT, ou seja, todos os contratos de trabalho em atividade de mulheres, empregadas mulheres, estariam sob a incidência do artigo 386. Só que isso não resolve um segundo tema. Nós temos que dar, nós, o segmento de bares e restaurantes, nós temos que dar a folga, 2 folgas dominicais para as mulheres. Aí o empregador se depara com o seguinte dilema: se você começa a dar 2 folgas dominicais, implicitamente você está dizendo para as suas empregadas que você não estava cumprindo a lei. E, portanto, tem um passivo trabalhista significativo para trás. Então, esse é o primeiro dilema. O segundo dilema é que, se você passa a dar a folga dominical, 2 folgas dominicais para as mulheres, possivelmente você vai ter um problema de desagregação do grupo, porque os empregados homens vão querer alguma coisa parecida. Eles não estão ligando para a interpretação legal de que as mulheres têm direito e os homens não têm. Possivelmente criará um problema de administração de pessoas. E o terceiro dilema, né, que advém dessa interpretação, é o seguinte: bom, você pode passar das folgas e vai levantar, digamos, uma lebre do passado. Mas você pode também não dar as folgas. E aí, eventualmente, você estaria aumentando o seu passivo ao não dar as folgas. Ou seja, se alguém entrar com uma ação no futuro, o período de apuração será maior. Então, assim, muita gente acha que o bom senso indica que é necessário começar a dar folga a partir de agora para você interromper o passivo trabalhista que supostamente está se formando. Então, aqui eu vou abrir uma exceção normalmente o que eu procedo e vou dar a minha opinião. Em geral, eu acho que a minha opinião não tem a menor relevância. Eu sempre procuro dizer o que normalmente acontece na Justiça do Trabalho, que é o que nos interessa, né? É o pessoal que tem a caneta, né? É quem decide, é o juiz do trabalho. Só que nesse caso, a gente ainda não tem este norte. Nós não temos jurisprudência suficiente para tomar uma decisão. Mas como? Você acabou de dizer que o Supremo decidiu, não temos o Supremo. Não, o que o Supremo decidiu, pessoal, é que o artigo 386 está valendo, mas ele não discutiu, por exemplo, e não está lá a tese, se o artigo 386 ele pode ser não, ele pode ser inaplicável se houver disposições na convenção coletiva dizendo o contrário. E é essa a tese que eu quero compartilhar com vocês. As convenções coletivas do nosso segmento, desde sempre, tá? Eu vou ficar só nas convenções coletivas iniciadas em 2017, porque para trás estaria prescrito, né? Não tem como pedir, já passou 5 anos. Então, assim, desde da convenção 2017 e 2019, passando pela de 2019 e 21, da 21, 23 e agora da 23, 25, só muda a numeração das cláusulas, mas todas as cláusulas que dispõem sobre o trabalho em domingos, elas têm a mesma redação, que eu vou ler aqui para vocês. A redação é a seguinte: em todas essas convenções, só muda o número da cláusula. É devida a remuneração em dobro pelo trabalho em domingos e feriados, vírgula, e aqui nos interessa como no caso da súmula 146, vírgula,
não compensados, sem prejuízo de repouso remunerado, vírgula, novamente aqui que nos interessa, desde que para este não seja estabelecido outro dia para o empregador. Ora, é o mesmo escopo da súmula 146. As convenções coletivas, elas possibilitam que o empregador que conceda folga semanal remunerada em outro dia não tenha que pagar como extras a folga que seria preferentemente aos domingos. Ora, se a convenção coletiva dá essa perspectiva genérica para nós, é possível, é lícito nós presumirmos que ela se sobrepõe ao artigo 386 da CLT. E por que que ela se sobreporia ao artigo 386 da CLT? Porque a partir de 2017, portanto, coincidente com o período já prescrito, com a edição da reforma trabalhista, a Lei 13.467, que passou a vigorar em 11 de novembro de 2017, vocês já devem ter ouvido falar isso, ela introduziu na CLT o artigo 611-A, que diz o seguinte: a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre. Aí vem vários incisos, dentre eles, pacto quanto à jornada de trabalho. Ou seja, o artigo 611-A diz que as convenções coletivas prevalecem sobre a lei, desde que o que ela estabelecer em suas cláusulas não seja uma cláusula ilícita, o que nós vamos ver a seguir, porque tem uma discussão também sobre isso. Então, como a convenção coletiva fala genericamente que nós temos que pagar o trabalho aos domingos em dobro, desde que nós não concedamos um outro dia para folga, a interpretação que me parece mais razoável é que a convenção autoriza que, mesmo para empregadas mulheres, porque isso tem prevalência sobre o artigo 386 da CLT, nós podemos designar um outro dia de folga. E por que que eu acho isso também em complemento? Porque se o artigo 611-A da CLT fala que as convenções coletivas prevalecem sobre a lei, o artigo 611-B, que também foi inserido na CLT pela reforma trabalhista, estabelece as hipóteses em que o acordo coletivo e a convenção coletiva não podem negociar. O último inciso do artigo 611-B, que é o 30, ele estabelece as exceções contidas no capítulo de proteção ao trabalho da mulher, que não são passíveis de negociação. Este inciso poderia dizer o seguinte: olha, você não pode negociar a folga dominical, porque o artigo 386 está aqui excetuado no inciso 30 do artigo 611-B. Só que não está, pessoal. O artigo 611-B, inciso 30, estabelece que não se pode negociar sobre os temas previstos no artigo 373-A, no 390, no 392, no 392-A, no 394, no 394-A, no 395, no 396, no 400. Ou seja, o 386 não está dentre as exceções especificamente previstas no artigo 611. Desculpem se eu estou sendo assim muito técnico, muito juridiquês, mas assim, eu estou dizendo tudo isso para dar a minha sensação de que a convenção coletiva nos permite não dar duas folgas dominicais. Você tem certeza do que você está falando? Não, não tenho. Não tenho por uma razão muito simples. A minha opinião, como eu já mencionei para vocês, ela vai até a página 2. O que nos interessa é o que a justiça decide, e não existe ainda massa crítica sobre isso. Nós não temos decisões em quantidade suficientes para dizer o seguinte: esta é uma tendência a ser seguida ou não. O que eu posso compartilhar com vocês é que eu tive 3 julgamentos em defesas em que eu adotei essa tese. Numa eu perdi, em 2 eu ganhei, em primeira instância. É muito pouco, né? Primeiro, são pouquíssimas decisões, não tem massa crítica para a gente analisar que há uma tendência, e de outro lado, são decisões de primeira instância, não sequer são decisões que passaram pelo crivo do tribunal. Então, a gente não sabe como é que vai caminhar
essa tese, se ela será acolhida ou não. Eu tenho a sensação de que será, exatamente porque a nossa convenção coletiva, a meu ver, abre essa possibilidade. Então, aí a gente também vai entrar numa questão administrativa das empresas. As empresas, elas devem dar, não devem dar? Tem empresas que não podem dar, que trabalham com um grupo já muito enxuto. Não teria como dar 2 folgas adicionais, porque a casa já não abre na segunda, por exemplo, e a folga semanal é na segunda. Eu vou dar 4 segundas e 2 domingos. Se eu já tenho um grupo enxuto, para muitas casas é inviável. Então, para quem não quer, não tem condições de implementar isso, acho que vale a pena aguardar o que a justiça vai dizer. O que não vai demorar tanto assim, porque os recursos já vão começar a ser julgados pelo tribunal. Nós estamos agora nas férias forenses, né? Mas terminadas as férias forenses, como nós começamos mais um ano judiciário, e os recursos começarão a ser julgados, e nós vamos ter uma noção melhor do que vai acontecer. Quem não quiser correr riscos, dê a folga. Dê a folga, mas tenha claro que também você está dizendo, acenando para as suas empregadas que você não estava supostamente cumprindo a lei até então. O que também não quer dizer muita coisa, né, pessoal? Porque a gente sabe que mesmo cumprindo todas as disposições legais, tendo todos os cuidados, normalmente a reclamação trabalhista vem com pedidos de A a Z. Só para finalizar, né? Nós estamos já chegando no final do nosso horário. O tratamento dos feriados é um pouco diferente, tá, pessoal? O trabalho ou não trabalho aos domingos se relaciona ao instituto do descanso semanal remunerado, que é aquela folga que é paga pelo empregador, né? É uma folga a cada 6 dias de trabalho, devidamente paga, isso existe desde 1949, com a Lei 605, então, portanto, é uma discussão do descanso semanal obrigatório remunerado. Os feriados, eles não se inserem nesse mesmo contexto, porque o feriado é uma folga suplementar à folga semanal obrigatória. Então, os feriados trabalhados, eles são objeto de 2 atitudes por parte dos empregadores. O empregador normalmente se trabalha em feriados, a não ser que caia num dia em que a casa já não abre ou que é a folga semanal. Nesse caso, o assunto está resolvido. Se o feriado cai sobre a folga semanal, não é uma segunda folga, simplesmente não se trabalhou, porque recaiu na folga semanal. Mas se cai num dia normal e a empresa trabalha, ela tem 2 medidas para adotar. Ou você paga como horas extras e sempre com adicional de 100%. O trabalho em dias destinados a descanso adicional sempre será 100%. Ou vocês darão uma folga compensatória, vocês vão dar uma folga adicional para o feriado trabalhado, sempre tendo cuidado de assinalar nos controles de jornada que vocês estão dando aquela folga. Vou pegar um exemplo: 25 de janeiro, feriado municipal. A casa trabalhou. Vocês vão ter que dar uma folga, se não quiserem pagar a hora extra, uma folga compensatória esse feriado. E vocês farão constar na folha de ponto folga compensatória 25 de janeiro, para que para o juiz fique fácil identificar que a folga compensatória foi concedida. Normalmente se pergunta, bom, mas quando que eu dou essa folga? Qual é o prazo? A legislação não fala o prazo. Então a gente vai se orientar pelo que a jurisprudência diz. Está se firmando, está se cristalizando o entendimento, embora não esteja previsto na lei, que a folga compensatória por feriados trabalhados tem que ser dada com uma distância de uma semana antes ou depois. Esse é o entendimento que está começando a se firmar. E de pouco tempo para cá, tá? De uns 2 anos para cá. Antes disso, estava muito em aberto. Se você desse, vamos dizer, o cara trabalhou no dia 25 de janeiro, se você desse a folga em março, estava tudo certo. Na maior parte das varas, continuará tudo certo. Mas quem quiser trabalhar com margem de segurança, procure dar mais próximo. Bem, faltam 5 minutos para terminar o nosso bate-papo. Não sei se a gente vai poder estender. Imagino que haja perguntas, então eu termino por aqui. Agradeço a atenção de todos e estamos à disposição, eu, Juliana, para tirar dúvidas de todo mundo. Sim, tem umas perguntinhas aqui, vamos ver lá, Fá.
Bom, então todo mundo que mandou o e-mail aqui vai receber o resuminho da síntese da convenção, é, as sugestões de acordo coletivo, tá? Mas lembrando, o prazo é 15 de fevereiro, tá? Então, uma pergunta aqui da Sandra. É necessário fazer o cadastro para se enquadrar no diferenciado ou no especial? Gente, não é automático, tá? Então, por exemplo, eu dou plano de saúde, automaticamente eu estou no especial? Não. Por quê? Porque você precisa de um documento jurídico, né, que ateste que você está concedendo esse plano de saúde, para que nesse documento jurídico que a gente está, né, sugerindo aqui, que sejam os acordos coletivos, está lá tudo escritinho. A empresa A concede plano de saúde integral para os seus empregados, por isso que o piso aplicado a ela é esse, o adicional noturno é esse, a hora extra é aquela. Não é automático. A convenção coletiva, ela fala na opção do cadastramento no sindicato patronal. E aqui a gente já falou com relação à segurança jurídica, que nós orientamos a fazer acordo coletivo e não cadastramento. Inclusive, com relação a isso, é importante dizer que já existe uma ação civil pública, já existiu uma ação civil pública, né, tratando desse tema, da necessidade das assembleias, da necessidade de manifestação dos empregados, que tramita na 38ª Vara, e recentemente, no final do ano, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação contra o sindicato patronal, o Sindresbar, argumentando também da ilegalidade do cadastramento que existe na convenção do Sindfest, tá? Então, só para a gente embasar um pouco, né, Fá, por que do nosso receio desse cadastramento e por que nós indicamos o acordo coletivo, principalmente porque o acordo coletivo ele tem validade de 2 anos, tem manifestação expressa dos empregados, né? Então, o acordo coletivo é um instrumento jurídico muito seguro e de difícil contestação, tá? Vamos ver o que mais temos aqui. O prêmio sugerido de R$ 100 ele é lançado no Olerite, sim. No acordo coletivo tem todas essas regras que eu falei. Uma falta recebe 50%, 2 faltas perde o direito ao prêmio. E ele consta, sim, Ariana, o prêmio de R$ 100. R$ 100 é o mínimo, tá, gente? Por exemplo, tem algumas empresas que já têm. Inclusive, a gente tem algumas empresas que têm outras regras, tá? Para o prêmio. Então, se você já tem prêmio na sua empresa com outras regras, é possível sim fazer um acordo coletivo com essas outras regras. E o prêmio é lançado no Olerite, sim, ele tem que vir com a rúbrica de prêmio, né? Dependendo do mês 100 ou 50 ou zerado, mas ele vem sim ali no Olerite para não ser, porque se você não pagar no Olerite com a rúbrica de prêmio, ele pode inclusive ser entendido como pagamento por fora. E pagamento por fora é considerado salário. Então, esse caráter indenizatório do prêmio, que é positivo tanto para o empregado quanto para a empresa, né, com relação à tributação, principalmente. Se vocês perceberem, as contrapartidas, de um modo geral, elas são indenizatórias. É uma tentativa aí de desonerar um pouco a folha de pagamento, transformar algumas rúbricas, utilizar de rúbricas indenizatórias, como, por exemplo, um plano de saúde, né, que não tem incidência de INSS, de imposto de renda, para fornecer como contrapartida como contrapartida ao empregado. Bom, então, o que eu disse para vocês com relação à pergunta do Enzo aqui, o acordo coletivo é a gente que escreve. O acordo coletivo, a empresa demonstra suas necessidades, a gente redige, por isso que eu falei no início, né, que são sugestões. Então, por exemplo, existe a sugestão do enquadramento no especial com prêmio de no mínimo R$ 100. Mas, se você tiver outra realidade na sua empresa, a gente senta, coloca no papel e aí inicia-se uma negociação com os sindicatos empregados, tanto de condições quanto de redação das cláusulas. Uma vez aprovado pela empresa, pelo sindicato, esse documento jurídico, esse instrumento jurídico, e aí os sindicatos empregados atuam representando os empregados da sua empresa, agenda-se essa assembleia para colocar para esses empregados se eles estão de acordo ou não. E o que tem surpreendido muito a gente realmente,
das nossas assembleias, a maior parte das assembleias tem 100% de aprovação, gente. O que demonstra a transparência do empregado, da empresa com o empregado, ou seja, o empregado está recebendo efetivamente uma contrapartida, ele está optando por isso, né? Então, a gente tem aí um êxito e uma participação muito importante. Com relação à contribuição assistencial, que sempre é a pergunta que vem, eu acho, aqui a gente se pauta, a gente, no entendimento recente do Supremo também, tá? O Supremo entendeu que as contribuições são devidas, garantido o direito de oposição. Então, a convenção coletiva, ela traz lá, o Sintoresp, por exemplo, tem um TAC, né? A gente pode falar genericamente aqui de outros sindicatos, mas especificamente do Sintoresp ele tem um TAC com o Ministério Público com relação às oposições, ele respeita o prazo de oposição. Então, sim, fazendo o cadastramento ou fazendo o acordo coletivo, de acordo com o entendimento, né, do Supremo, que certamente será aplicado daqui para frente, as contribuições são devidas, garantido o direito de oposição. Ó, nós não fazemos cadastramento. Ó, tem uma pergunta aqui. Esse cadastramento, Dali, esse cadastramento faço através do e-mail de acordo que vocês informaram? Não. Existem duas opções que eu tenho, a gente tem que ser muito transparente aqui, né, Fá? Duas opções para a empresa se enquadrar no piso especial, diferenciado ou do regramento específico. Ou ela vai ao sindicato patronal e faz o cadastramento. O cadastramento no sindicato patronal não tem a participação dos empregados. E é um instrumento que, de acordo com o nosso entendimento, carece, né, falta segurança jurídica. Por quê? Porque é um documento onde estão sendo transacionados os direitos dos trabalhadores e a CLT pressupõe a participação deles aprovando em assembleia. Tá? Então, quem tiver interessado em fazer acordo coletivo com vigência de 2 anos, segurança jurídica inquestionável, o acordo coletivo ele é registrado no Ministério do Trabalho, ele tem validade de 2 anos, ele vai ser aprovado pelos seus empregados num procedimento online, desburocratizado. Tá? Então, quem quiser conversar com a gente sobre acordos coletivos, pode se utilizar dos documentos que a gente já tem de sugestão, ou a gente pode elaborar novos acordos. A Sandra, no caso das micro e pequenas, que fornecem assistência médica, plano de saúde, pode se enquadrar no enquadramento especial, no piso especial? O fato de você conceder o plano de saúde possibilita o enquadramento no piso especial e nas condições especiais, mas você precisa aí de um documento jurídico que é esse, nossa, que é o acordo coletivo, ó. O Wallace aqui, é interessante colocar no Olerite, só um minuto. Resolveram ligar uma furadeira aqui. É interessante colocar no Olerite a nomenclatura de pagamos a gorjeta 12%? No Olerite, eu sugiro que esteja como gorjeta, porque na sua pré-conta já está comprovado que é 12%. Então, por exemplo, para o acordo coletivo, Juliana, eu concedo 12% de gorjeta. O que eu vou pedir para você? Vou pedir a GFIP, seu contrato social e uma pré-conta, tá? Então, é extremamente prático. Você não precisa ter no Olerite que é 12%. E judicialmente, você eventualmente também pode comprovar que sugeria aí 12%. O custo para realizar o cadastramento, gente, eu desconheço. Eu sei que o sindicato patronal está exigindo as contribuições, e aí vai de cada um dos empresários entender se deve ou não pagar contribuições para o Sindresbar, de acordo com a sua representatividade, né? Se entende que ele representa. O que eu tenho a dizer é que nós somos impedidos novamente de participar das convenções coletivas, e eu optei nessa live por ser bem sucinta com relação a esse assunto, né, dizendo só, informando vocês que, de fato, nós não podemos participar das negociações coletivas junto ao Sindresbar, tá? É importante ressaltar, não foi publicado no site, não foi tornada pública nenhuma das reuniões, por isso que nós estamos, né, sugerindo, inclusive, a realização dos acordos coletivos.
Quem mandou o e-mail, a gente vai mandar a proposta também de honorários com relação aos acordos coletivos, tá? A gente tem uma opção com o acompanhamento do acordo e uma outra opção sem o acompanhamento da aplicação do acordo, mas vocês vão receber. E eu acho que tem aqui uma pergunta para você, Fá. É Silvana Souza, não é isso? Se o feriado ocorrer no domingo e o funcionário trabalhar nesse dia, eu devo dar uma folga ou duas. Bom, a gente já chegou à conclusão de que o domingo, para o segmento de bares e restaurantes, é um dia normal de trabalho. Nós temos autorização genérica para funcionar aos domingos, está na portaria 671, ela não vai ser revogada pela nova portaria do governo, porque será uma mera repetição da 3885, de modo que o trabalho ao domingo, se for feriado, você vai ter que dar uma folga compensatória porque foi feriado, só por isso, tá? Então não precisa dar duas folgas, não se acumulam. Aí tem a Sandra, Ah, que acho que você já respondeu, reitero a pergunta do Wallace. sim, Feriado com pagamento de hora extra não funciona quando tem banco de horas. No caso, não. Pessoal, banco de horas, tá? Pergunta bastante pertinente do Enzo. O banco de horas é um mero acordo de compensação de jornada. Ele é um acordo de compensação de jornada, o velho acordo que sempre existiu na CLT e que estabelecia que a compensação tinha que ocorrer numa semana. Portanto, o que excedesse de 44 horas por semana se pagaria como essas. O banco de horas apenas estendeu o período de apuração para 6 meses ou um ano. Portanto, o tempo elegível para o banco de horas são as horas trabalhadas entre a oitava e a 10ª hora. Não podem ser lançados no banco de horas. Intervalo suprimido, redução de férias, dias de folga trabalhados, nada disso se joga no banco de horas, tá, pessoal? Banco de horas é da oitava até a 10ª hora. Não joguem mais nada no banco de horas. Como responder? Tem uma funcionária que alegou que tem artigo que é obrigatório no artigo. Olha, veja, alegar todo mundo alega, né? A gente começou a falar exatamente sobre isso. O assunto é muito novo, tem muitas interpretações a respeito, e o que interessa para nós é a interpretação que os donos da caneta vão dar, que os juízes vão dar. Em última análise, é isso. Me parece razoável interpretar que a nossa convenção coletiva prevalece sobre o artigo 386, porque o artigo 386 não está dentre os artigos que não são passíveis de negociação no inciso 30 do artigo 611-B, e a redação, embora seja bem genérica da convenção coletiva, eu entendo que a redação, como está, do jeito que está, é o suficiente para autorizar a conclusão de que, se for concedida uma folga em outro dia da semana, desde que respeitado o módulo de 6 de trabalho por um de folga, não se aplica o artigo 386, não é necessária a folga quinzenal. Isso não é uma certeza absoluta, porque o tema é muito novo e tem pouca jurisprudência. Eu posso dizer, como eu disse para vocês, que em 3 julgamentos, 2 foram a favor dessa tese e um foi contra. Isso em primeira instância. Então, quando alguém interpelar, eu acho que a resposta mais razoável é de que, desde 2017 para cá, com a edição da reforma trabalhista, passou a se prestigiar muito o que se chama autonomia privada das partes. Ou seja, o que os sindicatos decidem vale sobre a lei, prevalece sobre a lei, a não ser nos casos em que a própria lei excetua. Fala o seguinte: olha, esses assuntos não são passíveis de negociação, né? Então, nós vamos partir do princípio de que a nossa convenção coletiva permite a concessão de um outro dia de folga na semana. É o que dá para fazer por hora. Com o tempo, nós vamos ter um acúmulo de decisões a esse respeito que vai nos permitir ter mais certeza. Agora, responder indagações de funcionário, eu acho que o jeito de responder é esse, tá? A convenção coletiva autoriza e a gente segue a convenção coletiva à risca.
Me parece que essa é a resposta a ser dada. Sim, eu acho que tinha mais algumas perguntas só com relação ao prazo. Sim, gente, o prazo é 15 de fevereiro. E lembrando que após esse prazo, pode ser exigido não só pelos sindicatos empregados, como pelos empregados em ações individuais, a diferença salarial e todas as diferenças decorrentes. Então, eu cheguei a fazer até um quadro comparativo. A folha de pagamento, de- comparativamente do piso especial para o piso normal, do diferenciado, pode chegar a uma diferença de 30 a 50% da sua folha de pagamento. Então, é extremamente relevante que se tenha consciência do quanto a sua folha de pagamento pode ser impactada. E aí eu acho que isso também gera uma questão econômica, né? Quando o meu custo da folha de pagamento é menor do que o do meu concorrente, a gente já sai aí na largada de forma diferente nessa sobrevivência no mercado. Então, se você quiser também, a gente pode auxiliar nessa análise da sua folha de pagamento. Também um exemplo, Joana, eu já pago, sei lá, R$ 1.800, eu não pago 1.500, que eu acho que é o exemplo de muitos de vocês da Brasel, né? É, então, vocês, obviamente, não vão poder reduzir o salário desses empregados, mas vocês podem contratar os novos empregados com outras condições. E eu acho que, na síntese, fica um pouco claro que o piso é uma das questões, né, que impacta a sua folha de pagamento e não a única. Então, o prazo sim é 15 de fevereiro. A gente tem um prazo de até dia 15 de fevereiro para enviar a documentação, para fazer a solicitação de manifestação de vontade, né, de cadastrar essa empresa no especial ou diferenciado, e permanecemos à disposição. Não deixem de fazer, porque a folha de pagamento de vocês pode ter um impacto muito grande. Eu acho que a última pergunta é para você, né, Fá? Acho que duas aqui, talvez. Feriado não pode ser lançado em banco negativo, não. Feriado não é elegível para banco de horas, pessoal. Banco de horas só da oitava até a 10ª hora trabalhada. E a última pergunta, escala 5x2 com folgas às segundas e terças com jornada de 8 horas por dia, 4 dias da semana, 8 horas um dia, 9 horas, 4 dias da semana. Não, não, você está respeitando as 44 horas semanais. Você pode usar, veja, o módulo 6x1 é o limite. Você pode trabalhar em 5x2, em 4x3. Tem casas, por exemplo, tem um perfil mais de casa noturna, tal, que funcionam 3 dias da semana. O que você não pode é não, e aí não tem atalho, não tem negociação, não tem nada que permita. O que você não pode é não observar o módulo 6x1. A cada 6 dias de trabalho, o sétimo necessariamente é uma folga, senão é hora extra. Não tem banco de hora, não. Fora isso, você pode fazer o que você bem entender, o que for melhor para o seu negócio. A Aline, acho que tem uma pergunta aqui para a Juliana, que é basicamente comunicação aí de como mandar documentos. Então, antes da gente finalizar, eu queria então dar dois avisos. Um, que a Juliana vai disponibilizar aí o excelente resumo que ela fez da convenção coletiva, e também está disponibilizado para quem precisar um texto explicativo sobre a questão das folgas, principalmente sobre as folgas dominicais para mulheres, porque muita gente nos procura dizendo o seguinte: estou com dificuldade de explicar para os meus empregados. Tá, então, nós estamos dando aqui os argumentos para que vocês expliquem para os empregados, para que não fique uma situação mal resolvida, porque, não obstante, eles não precisem dar satisfação num limite que muitos empregados exigem, tem uma hora que vocês vão precisar explicar por que vocês estão agindo desse jeito e não de outro. Então, eu fiz um texto bastante didático para facilitar o entendimento, inclusive de empregados teimosos, porque muitas vezes o cara não está afim de se informar, a pessoa não está afim de se informar, está querendo, na verdade, um wishful thinking. Eu quero ter 2 folgas dominicais e quero porque quero, e nenhuma explicação vai satisfazer. Mas a gente tem A gente as pode ajudar? explicações jurídicas, né?
Ai, Oi, Ju. desculpa, Fá, não era com você, não, viu? Era só para as meninas responderem ao chat. Quais são Desculpem. os contatos de e-mail? Bom, eu vou digitar aqui o meu e a Juliana, acho que já tem o dela na transparência, mas pode digitar aqui no chat também. Tá. Então, ó, pergunta, acho que só a última aqui da Aline. Sim, quem tiver interesse em fazer o acordo. Bom, todo mundo que mandou o e-mail vai receber a síntese da convenção e as sugestões de acordo coletivo. Quem tiver interesse, responda. A gente pode agendar uma reunião. Separamos toda a documentação. é, Verificamos juntos, né, qual a melhor opção de acordo coletivo para sua empresa. Nós elaboramos a minuta, negociamos com os sindicatos empregados, enviamos a documentação até dia 15 de fevereiro e essa assembleia vai ser agendada, tá? Então, sim, o documento você consegue fazer com a gente até o dia 15 de fevereiro, tá bom? Bom, só por último Sindifest, aqui, haverá outro José webinar? Freitas, eu já sugeri para a direção da Brasel, José Freitas, que a gente trate um dia especificamente do fast food, que não obstante as convenções sejam basicamente a mesma coisa, né? Porque o Sindresbar é o sindicato patronal também do Sindifast, e o modelo utilizado na convenção Sintoresp-Sindresbar é basicamente o mesmo do Sindifast, mas com algumas peculiaridades. O Sindifast tem algumas peculiaridades que não tem, que os bares e restaurantes não têm. Então, eu já pedi para o pessoal da Brasel organizar uma reunião específica para o pessoal do fast food. Possivelmente Ah, teremos, então. eu também vou pedir. Yasmin, a gente já tem também um resumo do Sindfest, né? A gente também pode disponibilizar para quem tiver interesse uma síntese do Sindfest. Bom, pessoal, a gente já avançou aqui no horário, né? Então, espero que tenha sido proveitoso para todos. As dúvidas podem ser endereçadas aos e-mails que foram disponibilizados no chat, não só o, o texto da convenção coletiva ou a questão dos feriados, mas às vezes uma dúvida atrai outra, e, enfim, estamos aqui para ajudar. Com certeza. E Ó, agradecemos a presença de todos, a atenção. Fala, ajudar seu pitaco final aí. não, eu também queria agradecer você, a Brasel, a todos os presentes, dizer que da importância, né, desses encontros para tirar essas dúvidas, elucidar essas dúvidas que são tão impactantes em todos os estabelecimentos. E esses acordos coletivos, de fato, têm sido um caso de sucesso, principalmente considerando que a gente faz tudo de forma online, né, extremamente atual, muito transparente, o diálogo tanto com o Sintoresp quanto com os empregados, então tem sido extremamente proveitoso. Nós já fizemos centenas. Lembrando que o prazo é 15 de fevereiro. Quem fez anteriormente precisa renovar, tá? Quem fez 21, 23 precisa renovar. E a gente está aí à disposição para tirar as dúvidas de vocês. E a live vai estar, a Tabata depois acho que fala, mas vai estar disponibilizada nos próximos dias para vocês, sim. Bom, deixa eu só, aqui o Gabriel da Brasel, eu só queria Olha! agradecer, queria agradecer a presença de todos aí, parabéns, Ju, doutor Fábio, e a gente vai mandar depois por e-mail para todo mundo que se inscreveu aqui o contato de vocês, o breve resumo do que a gente tratou aqui. Quem não é associado, convido para se associar, entre em contato com a Brasel para entender um pouco dos benefícios. A Brasel não é só sobre taxa, é sobre desenvolvimento do negócio, o seu negócio gastronômico. Então, a gente traz especialistas como o doutor Fábio, a doutora Juliana, para a gente poder desenvolver melhor os nossos negócios. Então, fica o convite aí para quem não conhece a Brasel, entre em contato com a gente, conhecer um pouco mais. E quem já é associado, obrigado pela presença. Pessoal, Tá então, bom? É novamente isso. agradecendo a todos. Eu sei que o Gabriel e essa dinâmica diretoria da Brasel vai promover esses encontros com uma frequência mensal ou até quinzenal, não sei bem, mas o que será muito importante para nós ajudarmos aí na, no dia a dia mesmo, né, de vocês, porque as dúvidas elas chegam
em avalanche, né? E a gente precisa estar junto, principalmente nesse momento de muitas inseguranças jurídicas. Deixo novamente o nosso abraço e muito obrigado.